Primeiro, Rose, eu quero lhe responder que no nosso projeto de governo nós já temos essas passarelas. Como nós temos um conhecimento que as passarelas de altura, elas não deram efeito em Pernambuco, inclusive na 232, todas as passarelas elas são inexistentes. Nós vamos fazer as passarelas modernas, vamos fazer por baixo, vamos fazer passarelas subterrâneas. É evidente que não só nessas duas localidades, nós temos ainda a localidade também, além do Manuel Shell, nós temos ali no Vale do Mundaú, que também acontece muitos acidentes, a Brama. Ali nós temos também essa necessidade de fazer as passarelas e com certeza absoluta, o nosso projeto de governo, já para o próximo ano, nós estaremos fazendo essas passarelas, porque é uma necessidade. A população de Garanhuns, a população desses bairros, que necessitam do Dom Tiago Postma, todos esses bairros que estão aí necessitando dessas passarelas, nós iremos construir as passarelas subterrâneas. Garanhuns é uma cidade que há necessidade de crescimento e nós estamos vendo o crescimento da cidade, além da pista, além da 423, então nós precisamos urgentemente cuidar das pessoas. E o nosso projeto de governo, ele é de cuidar das pessoas. Nós temos um interesse maior em Garanhuns, em cuidar das pessoas, em oportunizar a vida das pessoas com a melhor qualidade de vida. E eu não tenho dúvidas que as pessoas entenderam o nosso projeto. As pessoas conseguiram assimilar o nosso projeto. Por isso, nós estamos em primeiro lugar em todas as pesquisas de opinião de todos os institutos. Aliás, nós nunca tivemos nem em segundo lugar. Então nós temos a obrigação de fazer um trabalho em Garanhuns que seja evidentemente um trabalho de desenvolvimento em todos os segmentos. E essas passarelas serão construídas já no próximo ano. Obrigado, candidato. 9h10. Assim finalizamos o primeiro bloco das perguntas dos ouvintes do Sistema Jornal do Comércio. Segundo bloco, os candidatos estarão em sorteio fazendo perguntas entre si. 9h15, 9h15, de volta no debate com os 3 candidatos à Prefeitura de Garanhuns. Nós estamos no segundo bloco. Nesse bloco, o candidato será sorteado e terá 30 segundos para fazer pergunta de outro candidato escolhido. Cada resposta terá uma duração de 2 minutos. Nesse bloco, haverá réplica e tréplica, com duração de 1 minuto cada. Lembrando que o sorteio vai ser realizado agora e o candidato que foi escolhido, ele consequentemente responde para o candidato C. São os 3 candidatos e a gente nesse momento inicia o sorteio do primeiro candidato. Só confirmando, o segundo bloco vai ser com perguntas entre si, a exemplo do terceiro bloco. Primeiro candidato a ser sorteado, o candidato Paulo Camelo, do PSOL, nesse segundo bloco, perguntando entre si. Candidato, o senhor tem 30 segundos para perguntar, inicialmente escolher o seu candidato. Candidato Isaías, você propõe um distrito industrial para a nossa cidade, mas como concretizar isso? Pronto, candidato Isaías Regis, do PTB, o senhor terá 2 minutos para responder a pergunta do candidato Paulo Camelo. Candidato Paulo Camelo, nós temos toda uma experiência já de deputado estadual por 10 anos e meio. Nós conhecemos todos os caminhos de buscar os recursos em Brasília. Nós temos o apoio do governador Eduardo Campos, que nós já tivemos uma conversa para que nós possamos desapropriar uma área aqui em Garanhuns e fazermos o nosso distrito industrial e buscarmos parceiros na área empresarial e dar oportunidades aos industriais de Garanhuns que nós conhecemos, porque nós conhecemos na palma da mão todos os problemas de Garanhuns. Eu não tenho dúvida que nós seremos, com certeza absoluta, nós seremos um prefeito que vai olhar para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento do município e, além do mais, nós preparamos Garanhuns para receber indústrias. Quando nós trouxemos aqui no ano de 2006 uma escola do Senai para qualificação de mão de obra especializada. Nós precisamos agora incentivar as empresas a se instalarem em Garanhuns. Nós trouxemos para Garanhuns também, em conjunto com o nosso senador Armando Monteiro, o Instituto Federal de Tecnologia, onde nós estamos preparando mão de obra especializada para a tecnologia da informação. Primeiro, para que você possa ter o distrito, buscar empresário para investir na cidade, nós temos que preparar a população para receber essas indústrias com a mão de obra qualificada. Então nós fomos buscar todas essas entidades para chegar a Garanhuns, para que nós agora, quando assumirmos a prefeitura de Garanhuns, nós
nós irmos buscar esses empresários do Brasil, do mundo, de Garanhuns, para incentivá-los, dar sustentação de incentivo no município e no estado. Com esse crescimento de Pernambuco, que o governador Eduardo Campos instalou, nós podemos fazer de Garanhuns também uma área que nós possamos dizer, aqui nós temos algumas indústrias que vão gerar renda e trabalho para a população. Ok, candidato, o candidato Paulo Camelo do PSOL tem 1 minuto para a réplica. Candidato Isaías, parece que o caminho foi desviado e você não conseguiu, com o burguês e senador Armando Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, trazer uma fábrica de pipoca para Garanhuns. O senador, inclusive, perdeu para o prefeito Luiz Carlos, que trouxe uma fábrica de sabão instalada lá em Manechel. Então, esse caminho você precisa de mudar e destinar esse caminho para nós, do PSOL, Paulo Camelo, porque nós sabemos realmente qual o caminho que nós devemos trilhar para o desenvolvimento de nossa cidade. Então, esse caminho não teve resultado, deputado, e o prefeito Luiz Carlos, apesar dos pesares, ainda ultrapassou o burguês e senador Armando Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, e hoje o que nós observamos é que a eleição em Garanhuns está sendo decidida no laboratório do gabinete do senador no Recife. Ok. Candidato do PTB, Isaías Regis, o senhor também terá 1 minuto para realizar a tréplica. Olha, nós estamos preparados, nós não temos como dar esse tipo de resposta, porque nós não queremos discutir, a não ser o desenvolvimento de Garanhuns, nós queremos discutir Garanhuns nas propostas que nós temos, nas propostas que nós colocamos no nosso plano de governo. O senador Armando Monteiro é um senador da República de reconhecimento nacional, um homem que tem prestígio, um homem que tem valor, de família tradicional de Pernambuco, que enfrentou a ditadura militar. Então o senador Armando Monteiro, com certeza absoluta, nós teremos o que nós vamos fazer em Garanhuns, com o apoio do senador, com o apoio do governador, com o apoio do governo Dilma. Nós temos a capacidade de incrementar o desenvolvimento de Garanhuns. Ok, como o sorteio realizado foi com o candidato do PSOL, Paulo Camelo, a consequência agora é que o candidato Isaías Regis faça a sua pergunta. O senhor candidato terá 30 segundos para fazer sua pergunta ao candidato do PHS, Zé da Luz. O senhor tem 30 segundos para perguntar ao Zé da Luz. Tempo contando. Candidato Zé da Luz, quando era prefeito de Caeté, o senhor tomou irregularmente recursos financeiros da Previdência do Servidor da sua cidade, como mostra o processo do Tribunal de Contas do Estado, de número 06938.0. O que você fez é proibido por lei federal. Como você explica isso para os nossos eleitores? Candidato Isaías do PHS, candidato, o senhor terá 2 minutos para responder a pergunta do candidato Isaías Regis. Isaías, está sendo feito um levantamento autuarial. Realmente isso aconteceu num momento difícil da economia. O município deve a Previdência, o município vai pagar a Previdência. Você sabe que isso aconteceu também a nível nacional. Alguns governos, tomaram algum empréstimo antecipado ao INSS. E essa questão lá de Caetés, os salários dos inativos, pensionistas, estão em dias. Então, eu te digo que é uma questão que não é de grande importância. O modelo do Instituto está sendo modificado, então a gente reconhece que aconteceu este problema lá com relação à FUPREC, mas a FUPREC está funcionando e atendendo bem a todos os inativos do município. Esse levantamento autuarial foi realizado, vai ser parcelado esta devolução para a Previdência e com certeza ela vai funcionar de acordo com a lei do INSS. Ok, o candidato do PTB, Isaías Regis, terá 1 minuto para a réplica. Olha, nós gestores públicos, quem assume a gestão pública de executivo, ele não pode infringir leis. As leis são feitas para ser respeitadas, para serem obedecidas, e não existe a possibilidade, um recurso de previdência privada, quando ele tem uma certidão mais difícil para o governo federal alocar recursos para os municípios. A CRP é uma certidão que, se o município não tiver ela, ele não recebe recurso federal. Por isso, Caetés está prejudicado
podem receber recursos federais desde 2010, porque a CRP de Caetés, ela não tem. Então, o senhor já pensou, Garanhuns, sem CRP 3 anos, o quanto Garanhuns vai ser atrasado? Então nós não podemos ter uma pessoa que administre sem respeitar as leis. Ok, o candidato Zé da Luz, PHS, terá também 1 minuto para a tréplica. Isaías, tu estás desinformado. 75% dos municípios do Brasil não cumpre o CALC. E você sabe disso. Garanhuns também está sem conseguir recursos do governo federal. Você precisa se informar melhor e que, com relação a essa questão do cálculo, são inúmeros documentos exigidos pela Caixa Econômica. Outro dia, publicamente, o presidente Lula deu uma declaração que a Caixa é muito burocrática. Então, não é só uma questão de Caetés, é 75% do município. Agora, Caetés está recebendo em torno de 8 ônibus escolares. Os recursos não vieram diretamente para o município, os recursos vieram apenas para uma conta para ser empenhado, porque dificilmente o município do Porto de Caetés consegue cumprir essas exigências de 33 documentos. Então, isso aí não é problema grave que venha atrapalhar uma gestão. Ok. Consequentemente, o candidato do PHS, Zé da Luz, fará as perguntas ou a pergunta ao candidato do PSOL, Paulo Camelo. O senhor tem 30 segundos. Paulo Camelo, você sempre, nos seus planos de governo, fala sobre o teleférico e acha que ele pode gerar riquezas para Garanhuns, para você atender bem na área de saúde e educação. Eu queria que você me explicasse como é que funciona essa questão. Ok. O senhor Paulo Camelo do PSOL, o senhor terá 2 minutos para responder a pergunta do candidato do PHS, Zé da Luz. Olha, o teleférico vai colocar Garanhuns na ponta de lança em termos de turismo no Nordeste. O teleférico vai trazer renda para o nosso município. O teleférico vai ser feito entre as colinas. Em cada colina vai ter uma atividade turística. Por exemplo, aqui no batalhão da Polícia Militar nós vamos implantar um shopping turístico. Para o shopping turístico vai toda a produção agrícola, industrial, artesanal e cultural para aquele shopping. A produção de flores, de café que nós vamos incentivar, né? De lá vai ser deslocado para o Mãe Rainha, o Santuário Mãe Rainha. Nesse deslocamento nós vamos urbanizar aquela área, urbanizar as casas, plantar árvores, flores. Quer dizer, o teleférico vai trazer renda para todos nós, porque vai incentivar o comércio, incentivar a rede hoteleira. Quer dizer, o turista vai ter um sistema de atrativo o ano inteiro. Não vai ser somente o festival de inverno. Nós vamos implantar também o teleférico em algumas outras estações, como por exemplo, o Pau Pombo, onde tem um buracão da Liberdade, conhecido como buracão da Raposa. Nós vamos implantar também um teleférico, a pista de esqui, a patinação sob gelo, asa delta. Quer dizer, em cada estação do teleférico, na colina Antas, na colina do Ipiranga, na colina do Magano, no Quilombo, quer dizer, em cada uma dessas estações do teleférico vai ter uma atividade turística. Então nós vamos criar as condições para que os nossos munícipes, eles explorem exatamente essa questão do teleférico. Ou seja, o teleférico, ele vem acompanhado de várias intervenções para todos nós garanhuenses. E o governador já está copiando, né? Está trazendo para Caruaru, Bezerros e Gravatar. Obrigado, candidato do PSOL, Paulo Camelo. Candidato PHS, Zé da Luz, tem 1 minuto para a réplica. Ô Paulo, e com relação à potencialidade da educação e turismo, você, no seu governo, você esquece isso e não considera como importante? E também o destino industrial. Essas 3 potencialidades são importantes para alavancar o aumento de Garanhuns e gerar emprego. Como é que você vê essas potencialidades no seu governo? Ok, essa é a réplica ao candidato do PSOL, Paulo Camelo. Também 1 minuto para a tréplica. Isso aí é um conjunto, né? O teleférico vai, porque a diferença básica da nossa proposta do teleférico em Garanhuns para o teleférico em Caruaru, Bezerros e Gravatar, sob o comando do governador Eduardo Campos, é que a renda vai ficar no município.
não é? E enquanto isso, Caruaru, Bezerros e Gravatá, a renda vai para o governo do estado, porque em Campos do Jordão tem teleférico e toda a renda vai para o governo de São Paulo. Então Campos do Jordão é uma cidade bonita, atrativa, turística, porém pobre. Por quê? Porque as indústrias fecharam e porque não tem renda. O turismo é explorado pela iniciativa privada e pelo governo de São Paulo. Então o governo municipal não tem renda nenhuma. Então nós queremos que o turismo, que é a maior indústria não poluente que nós temos, o turismo traga renda para o município. Essa é a diferença básica com a proposta do governador Eduardo Campos. 9 horas mais 34 minutos, 9h34, estamos de volta no debate realizado pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com os 3 candidatos à Prefeitura de Garanhuns. A exemplo do segundo bloco, cada candidato pergunta ao outro candidato. Como já dissemos no segundo bloco, o sorteio vai ser realizado entre os candidatos do PTB Isaías Regis e do PHS Zé da Luz. Nesse momento, a Arlete realizando, portanto, o sorteio. Candidato Isaías Regis, o senhor escolhe se quer perguntar para o candidato Paulo Camelo do PSOL ou para o candidato PHS Zé da Luz. O senhor tem 30 segundos. Candidato Paulo Camelo. Candidato Paulo Camelo, Pernambuco vive há alguns anos um ritmo de crescimento acelerado, mas infelizmente a nossa cidade não acompanhou esse desenvolvimento. E nosso povo é o maior prejudicado. Precisamos planejar nossa cidade pensando nos próximos 50 anos e criar alternativa para a geração de emprego e renda para todos. Se você for eleito prefeito, como pretende fazer a nossa cidade crescer? Candidato do PSOL, Paulo Camelo, o senhor terá 2 minutos para responder essa pergunta. Olha, em primeiro lugar, o nosso governador Eduardo Campos, ele tem privilegiado Suape, Petrolina e Caruaru, infelizmente. Garanhuns não é privilegiado pelo governador, apesar de toda a sua votação que teve nas últimas eleições. Agora, nós precisamos de criar um organismo semelhante à Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Petrolina cresceu em cima da produção de uva, mas porque tinha um banco. A Codevasf era uma espécie de uma mini Sudene. Então, com isso, trouxe o desenvolvimento de todo o Vale do São Francisco. Então, a nossa proposta, exatamente para o governo federal, é criar um grupo de trabalho para que seja criado em Garanhuns e região até Alagoas um órgão semelhante à Codevasf, ou seja, uma companhia do Vale do Mundaú, porque o rio Mundaú vai até Maceió. Então, com isso, nós podemos dizer sim que Garanhuns vai crescer e toda a região. Não podemos pensar somente em Garanhuns, mas na região do Agreste Meridional como um todo. Então, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio Mundaú, que vai ser o nosso primeiro ato assim que nós ganharmos as eleições no dia 7 de outubro, ou seja, de irmos até Brasília e com os nossos parlamentares, com o nosso senador Randolfo Rodrigues, conversarmos a possibilidade de criarmos um organismo semelhante à Codevasf, semelhante à Sudene, ou seja, é uma mini Sudene, é um órgão vinculado ao Ministério da Integração que vai provocar o desenvolvimento de toda a região. Haja visto que agora nós temos aí a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que vai contribuir enormemente com a questão da especialização da mão de obra especializada para o desenvolvimento da nossa região. Então, o nosso pretexto é exatamente criar um organismo de cunho federal assemelhante à Codevasf. Ok, candidato Paulo Camelo, o candidato do PTB Isaías Regis terá 1 minuto para a réplica. Paulo Camelo tem umas ideias excelentes, inviáveis de serem feitas e de colocar Garanhuns no ritmo do crescimento dessa maneira. Porque daqui a 20 anos ele poderá criar essa companhia de desenvolvimento do Vale do Mundaú. Nós temos que pensar urgente, na emergência do que nós queremos. Nós vamos colocar Garanhuns no ritmo do crescimento de Pernambuco, convocando a população, cuidando da população, otimizando as pessoas para que as pessoas possam se qualificarem profissionalmente, descobrindo o nosso potencial, buscando a planta industrial de Pernambuco, oferecendo oportunidades aos empresários de Garanhuns através da planta industrial de Pernambuco, para que nós possamos otimizar o crescimento de Garanhuns. Então, o nosso pensamento, nós estamos preparados para isso. Nós temos que estarmos no olhar longínquo, mas também pensando na emergência de Garanhuns. Eu tenho absoluta consciência que nós vamos tratar Garanhuns como ela deve ser. O desenvolvimento de Garanhuns chegará a partir de 2013. Ok, candidato. O candidato Paulo Camelo terá também 1 minuto para a tréplica. Olha, na década de 1950, quando Garanhuns era o maior produtor de café do Nordeste,
que competia com o sul do país, que exportava para a Europa, então Garanhuns era a cidade que mais crescia, em cima exatamente de quê? Da produção de café. Com a erradicação dos pés de café, entrou a pobreza em nossa cidade. Petrolina cresceu em cima da produção de uva e em cima da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Então nós temos que copiar o que está dando certo em Petrolina. Então nós vamos sim conversar com o governo federal, com a presidente Dilma, com os nossos parlamentares, com o nosso senador Randolph, para implantar, e com os senadores e deputados de Alagoas também, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio Mundaú. Acreditamos que vai ser exatamente a salvação da nossa cidade, ou seja, de toda a região, com esse desenvolvimento e com a produção de café que nós vamos incentivar. Ok, candidato Paulo Camelo, como consequência do nosso terceiro bloco, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato do PHS, Zé da Luz. Zé da Luz, nós tivemos algumas lutas em Garanhuns, como por exemplo a FAMEG. Por que você não participou da luta em defesa da FAMEG e contra o importado de Lajedo, Antônio João Dourado? Candidato Zé da Luz, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Paulo, eu sempre defendo, não vou ser contra um curso de medicina que vir para Garanhuns, principalmente uma região que tem problemas em contratar médicos. Então, futuramente, a FAMEG funcionando e a UPE, nós vamos ter em torno de 70 a 80 médicos formando a cada ano. E Márcio, que é uma pessoa que se empenhou bastante com relação a isso, ele sabe o nosso interesse. Agora, quem não se interessou muito foi o deputado Isaías, que durante muito tempo ele sempre fazia uma movimentação contra a vinda da FAMEG para Garanhuns. Eu não sei se por algum problema pessoal com o Márcio, né, que ele lançou o Márcio a prefeito, lá para que era o candidato dele para ser candidato em 2008. Inclusive houve um jantar, não é, Isaías, na casa de Márcio, você apresentando ele como seu candidato. E você não cumpriu isso. Então, gente, esta eleição de Garanhuns é a eleição da credibilidade. Realmente Isaías foi um bom aluno na escola de oratória, ele impressiona pela sua falatória. Mas ele sabe que Garanhuns, entendeu, precisa de um plano de desenvolvimento. Ele demorou demais para criar o Distrito Industrial. Perdeu 8 anos de Lula, o doutor Armando também, presidente da CNI, quando agora ele vem falar de Distrito Industrial. Eu digo a você perdeu todo esse tempo. Então, Garanhuns, agora o pessoal comenta que você disse que não tem vocação para a indústria. Como é que você agora coloca em seu plano a criação de um distrito industrial? Então, isso era para ter sido feito há 10 anos atrás. Nós votamos você para deputado, você devia ter feito isso aproveitando Lula como presidente e Armando como presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ok, candidato. O candidato do PSOL, Paulo Camelo, tem 1 minuto para fazer sua réplica. Olha, o candidato Zé da Luz não respondeu a minha pergunta e preferiu criticar o deputado Isaías Regis. O deputado Isaías Regis, eu sou testemunho que ele participou de algumas iniciativas em defesa da FAMEG. Agora, o candidato Zé da Luz não participou da luta da FAMEG porque não reside em Garanhuns. Não participou da luta contra o importado de Lajedo, o Antônio João Dourado, porque também não reside em Garanhuns. Então, se você voltar a residir em Garanhuns, né, nós vamos convidá-lo, já que você é engenheiro eletricista, né, elétrico, a ser um dos gerentes do teleférico. É isso aí. Ok, o candidato do PHS, Zé da Luz, o senhor tem também 1 minuto para tréplica. Paulo, essa questão, todo mundo sabe que eu sou filho de Garanhuns. Dos candidatos, eu nasci em São Pedro. Sou filho de São Pedro. Então, essa questão de estar aqui ou não estar, você não quer dizer que você não tem interesse por Garanhuns. Como prefeito, eu tenho meu plano de desenvolvimento, tenho meu trabalho voltado para a área social e a gente vai desenvolvê-lo com muita competência e com muita dedicação. Essa questão de Antônio João, você sabe que eu nunca concordei com essa questão de Antônio João ser candidato, mas o Eduardo Campos me convocou para fazer parte do projeto, então eu preferi ficar isento desta movimentação. E a FAMEG, isso aí é uma discussão que eu acho que não tem sentido. Quem é que não vai querer que uma faculdade de medicina venha para Garanhuns? Agora, Isaías não se interessou por essa questão pessoal que ele tem com o Márcio, que era o candidato dele e ele depois não apoiou.
Ok, candidato Zé da Luz, o senhor agora tem 30 segundos para, consequentemente, no nosso sorteio, fazer uma pergunta ao candidato do PTB, Isaías Regis. Isaías, você é quem controla totalmente a Ciagam. Você tem um monte de laranja lá, um pessoal que faz o que você quer. Mas você está respondendo processo na justiça por desvio de verba. Isso aí é do conhecimento do povo de Garanhuns. Os festivais que você trazia para cá não existem mais. Então, essa questão aí você tem que explicar para o povo, desse desvio de verba, que é do conhecimento de toda a população e de toda a região. Como é que você me responde isso? Ok, candidato. O candidato PTB, Isaías Regis, terá 2 minutos para responder a pergunta. Candidato Zé da Luz, o deputado Isaías Regis, a pessoa jurídica do deputado Isaías Regis e a pessoa física, eu quero lhe desafiar. Se eu estiver no SPC, eu deixo de ser candidato para lhe apoiar. Agora, se o senhor me provoca dizendo que eu tenho processo, o senhor prova. Agora, a lista de processos que o senhor tem, aqui eu contei, só irregularidade de contas rejeitada pelo Tribunal de Contas da Vossa Excelência, o senhor tem 16. O candidato Isaías Regis tem propostas para Garanhuns. É um homem limpo, na pessoa física e na pessoa jurídica, que tenho certeza absoluta da minha vida que eu formei em Garanhuns, de vendedor de confeito a empresário, de vendedor que parti da minha vida sem nunca ter oportunidade, feito o senhor, de ter tido um emprego indicado por política. Tudo que consegui na minha vida foi com honestidade, foi com sangue, suor e lágrimas. Então não tenho dúvida, eu não tenho nenhum processo na minha vida. Se eu estivesse, eu não estaria na vida pública, porque a vida pública deve ser integrada de pessoas limpas, de pessoas que não têm responsabilidade. E eu não quero jamais, na minha vida, ter alguma irresponsabilidade com o erário público. Ninguém provou nada da Ciagam. A Ciagam tem 19 convênios com o Ministério do Turismo. Dos 19, 17 estão aprovados, está no site. Entre no site, não engula a corda dos seus assessores, que não tem nenhuma informação, inclusive não conhece a minha história, porque a história deles eu conheço, agora a minha eles não conhecem, de homem íntegro, de uma família brilhante, de família pobre, porém íntegra. Então Isaías Regis tem tudo para lhe dizer. Prove que eu tenho algum processo na justiça, e eu tenho a consciência tranquila que não devo nada à justiça a ninguém na minha vida, porque sempre fui um homem íntegro. Ok, candidato. O candidato PHS, Zé da Luz, terá 1 minuto para a réplica. Você não respondeu. Só é acessar a internet, você está respondendo processo aí, questão da Ciagam. É muito dinheiro aí, são 13 milhões. E todo mundo Garanhuns conhece seu patrimônio. Você fala aí com essa sua eloquência, com esse bom aluno que você foi do curso de oratória, para enganar o povo de Garanhuns. Seu patrimônio é conhecido, o povo de Garanhuns é inteligente. Então você deve explicações. E esses recursos não estão vindo mais. Se não estão vindo mais é porque, com certeza, houve irregularidade. Então você aqui, se você está dizendo que não tem nada, a gente pode acessar a internet, tirar a cópia e mostrar a você e mandar para a sua assessoria. Isso é muito grave. E eu sou candidato, o juiz aprovou minha candidatura, porque meu nome está limpo. Isso aí tudo aí eu já justifiquei, já prestei conta. Então sou candidato e vou ganhar a eleição de você no dia 7 de outubro. Obrigado, candidato. O candidato PTB Isaías Regis tem 1 minuto para a tréplica. Eu entrei na linha de discussão, mas agora vamos entrar na linha da discussão da proposta para Garanhuns. Eu não vou mais responder. Eu não tenho o que responder mais ao candidato Zé da Luz. Eu vou simplesmente agora falar para o povo de Garanhuns das nossas propostas. Das propostas que nós queremos Garanhuns diferente. O povo de Garanhuns espera de todos nós, candidatos a prefeitos de Garanhuns, espera propostas que sejam viáveis de execução. Nós não podemos fantasiar mais a população de Garanhuns. Eu não tenho dúvidas que a população de Garanhuns, ela já escolheu a pessoa certa para administrar Garanhuns. Nós estamos preparados, nós temos equipe, nós temos o governador Eduardo Campos, nós temos os 3 senadores de Pernambuco, nós temos a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula. Quer dizer, o caminho se abriu para o crescimento do objetivo de Garanhuns. E nós estamos juntos da população. O eleitorado de Garanhuns reconhece isso nas ruas por onde nós andamos. Obrigado, candidato. A assessoria do candidato Isaías Regis pediu ao setor jurídico que se encontra aqui em nossos estúdios da Rádio Jornal e foi definido 1 minuto de direito de resposta para o candidato Isaías, só para falar unicamente sobre a FAMEG. 1 minuto.
Olha, a FAMEG, quem deu entrada no pedido de registro da FAMEG no Ministério da Educação fui eu. Eu tenho testemunho, eu levei os alunos da FAMEG a Brasília. Eu nunca tive nada contra o doutor Márcio. Aliás, doutor Márcio é simplesmente um funcionário da FAMEG. Quem é o dono da FAMEG é doutor Nicolau, que eu conheço lá de Minas Gerais. Estive com o doutor Nicolau em Brasília, fomos ao Ministério da Educação, estive com Malheiros, para que nós pudéssemos viabilizar a instalação da FAMEG com mais urgência possível. A FAMEG já foi liberada, só falta agora liberar o curso de medicina. Então, na FAMEG, desde o primeiro momento, inclusive com o governador Eduardo Campos, vim junto no avião com o governador Eduardo Campos, autorizar o funcionamento, que nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro, porque não podia ser pelo Estado. Então a FAMEG, nós temos desde o primeiro momento, inclusive com testemunha dos alunos, que eu levei para Brasília, para o Ministério da Educação, com o ministro Fernando Haddad. Ok, 9 horas e 50 minutos, como foi informado no início do debate, os candidatos terão, cada um terá 2 minutos para as considerações finais. O sorteio realizado inicialmente, o primeiro candidato a falar será o do PSOL, Paulo Camelo, o segundo, pelo sorteio que foi realizado, PHS, Zé da Luz, e o terceiro do PTB, Isaías Regis. Candidato do PSOL, Paulo Camelo, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações. Agradecemos a todos do Sistema Jornal do Comércio por esse espaço concedido para a democracia em nossa cidade. Agradecemos a todos os nossos conterrâneos e alertamos ao mesmo tempo de que não vão na onda de boataria. Paulo Camelo não desistirá, porque nós não estamos aqui para fazer graça. Nós estamos aqui para derrotar uma classe, a burguesia. Nós lutamos contra a burguesia no mundo inteiro, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na França, em todos os países do mundo. A classe operária se levanta contra uma classe, a burguesia, que ela é responsável pelas guerras, pelos assassinatos, pela prostituição, pela barbárie, pelo crack, pelo analfabetismo. Então nós lutamos contra uma classe, então nós não vamos desistir de forma alguma. A outra boataria é dizer que os votos de Paulo Camelo vai para Zé da Luz ou vai para Isaías Regis. Não existe transferência de voto para prefeito, certo? Então nós não podemos aceitar esse tipo de boataria. Esperamos, evidentemente, contar com o apoio da nossa militância, da nossa juventude. No dia 4 de outubro, quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós vamos nos encontrar na Praça do Relógio das Flores e fazermos a nossa caminhada em defesa de uma nova Garanhuns, em defesa de um candidato a prefeito independente, um candidato a prefeito ousado, que tem proposta para a nossa cidade, para que ela cresça realmente, um candidato que rompe com o domínio da burguesia. Há mais de 130 anos que Garanhuns é dominada pela burguesia. Só teve um período áureo da burguesia, que foi na década de 1950, quando o Coronel Figueira, que foi deputado, que foi prefeito, ele era o maior produtor de café de nossa região. Então agradecemos a todos e até a vitória no dia 7. Muito obrigado, candidato. O próximo candidato PHS, Zé da Luz, o senhor tem 2 minutos. Gente, a pesquisa de Isaías é mentirosa. O bloco que divulgou já está sendo processado em Petrolina, porque fez manipulação em Garanhuns, manipulação em Arco Verde e Petrolina. E também, Isaías, você que é deputado, foi vice-presidente da Assembleia, liga para o show. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Ligue para o show para saber quem é que está na frente. A gente realmente está na sua frente com 6 pontos. Isso aí é verdade. A gente também faz pesquisa para consulta interna e você vai ficar numa situação muito difícil, seu futuro político, você está mentindo para o povo de Garanhuns. E com as considerações finais, eu quero dizer que nosso plano de desenvolvimento, utilizando as potencialidades da educação, de turismo e o centro industrial, elas vão acontecer aqui em Garanhuns, que elas são importantes para alavancar e gerar emprego. Também a questão da micro e pequena empresa. As questões dos serviços essenciais. Nós vamos construir o hospital municipal e as policlínicas, que o Palanque de Isaías tem 2 ex-prefeitos médicos que não se preocuparam em construir o hospital municipal nem as policlínicas. Isaías tem também uma policlínica. Eu quero saber se ele vai atender bem a população pobre e fechar o hospital dele. Porque se a gente for prefeito, a gente vai atender
atender bem, construindo as UPAs, construindo um grande hospital. E quero dizer ao povo de Garanhuns que eu tenho andado por aí, tenho conversado, tenho apresentado meu plano de governo, tem sido bastante aceito, e esta eleição é a eleição da credibilidade. Quem estiver mentindo para o povo de Garanhuns, que o povo já entendeu, que teve a oportunidade de fazer e não fez, e vem agora apresentar as mesmas propostas requentadas, que ele já teve diversas vezes, ele apresenta essas propostas como deputado, está apresentando como prefeito, e não faz com esse vozeirão dele, que muitas vezes pensa que vai impressionar, mas a gente tem debatido com a população, e convocar a população para que no dia 7 vá às urnas, faça um 31 e vote num candidato que tem credibilidade. Obrigado, candidato. O candidato PTB, Isaías Regis, também tem 2 minutos para as considerações finais. Meus amigos, minhas amigas de Garanhuns, nós fizemos um debate aqui que não foi muito proveitoso para você, mas eu quero lhe deixar tranquilo. Eu quero dizer a você que nós estamos preparados para administrar Garanhuns. Nós não queremos mais ouvir a palavra dos nossos adversários. Nós queremos ouvir a sua palavra, a palavra do povo de Garanhuns. Nós queremos lhe ouvir para que nós possamos fazer uma administração voltada para você. Nós precisamos disso e nós estamos juntos de um povo que eu tenho certeza absoluta, que sabe o caminho, que sabe o que quer, que sabe para onde ir. Um povo politizado, o povo orgulhoso de Garanhuns. E ele está sabendo, Garanhuns não pode entrar na mão de pessoas que não têm um objetivo, que é você, eleitora, crianças, jovens de Garanhuns. Nós queremos você junto num processo administrativo que seja de alavancar o crescimento de Garanhuns, que dê oportunidade, que traga para todos nós um incentivo para que nós possamos atrair mais conhecimentos, trazer para nós mais cursos universitários, trazer para nós mais qualificação profissional, trazer para nós mais oportunidades. Assim é que nós vamos administrar Garanhuns, ouvindo você. Você que vai ter o direito de nos dizer o que quer que nós façamos por você. Então a administração vai ser aberta, vai ser uma administração do povo de Garanhuns, dos empresários, dos mais humildes, de todos vocês. Não ouçam essas conversas, porque conversas de fantasia o povo de Garanhuns já não aguenta mais. E o povo me conhece, eu conheço você, eu conheço o povo de Garanhuns por nome, eu conheço as ruas e o município de todas as localidades. Então por isso que eu digo, Garanhuns vai estar, nós vamos fazer a melhor e maior administração da história de Garanhuns. Eu não tenho dúvida, porque o povo está conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Assim encerramos o debate com os candidatos à Prefeitura de Garanhuns, Isaías Regis, Paulo Camelo e Zé da Luz. Coordenação do nosso diretor executivo do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, Paulo Fernandes Neto. Colaboração do gerente-geral das rádios do Sistema do Interior, Rádio e TV, William Souza. 9h mais 55. Estaremos também acompanhando o Ariston Brito, que vai acompanhar a saída de cada candidato, a sua rádio e jornal, portanto, completando aí o seu debate 2012.